fizeram uma arrumação muito bonita aqui. Peço até perdão porque a gente não entra 100% naquilo que está orientado e não enxergamos as coisas como devemos. Eu vi caixas de som aqui na frente. Depois, na foto e com a orientação de terceiros, que eu vi que eram peças de Lego. E realmente, nas fotos, são peças de Lego. Eu até peguei, brinquei, fingindo que era um rádio. Falei, gente, são Legos, foram tão bem feitos, ficou lindo. Foi um espetáculo aqui, irmã Bianca falou aos pequeninos e falou aos adultos também, porque a orientação que nós, pregadores, recebemos em seminários, somos orientados a pregarmos, a falarmos de uma forma que crianças de 5 anos entendam. Porque as crianças entendendo, nós adultos vamos entender. E ontem, falando em remontando vidas, ela falou a respeito da conversão de Saulo, e foi uma forma muito agradável, muito bela, onde crianças e adultos também puderam ali experimentar, e quando tiraram tudo, eu pedi para deixar o que está escrito aqui atrás. E o que vocês leem aqui? Lê para mim aí, vai. A frase ficou incompleta, começa com? Ele é que é o especialista. Ele é especialista em quê? Em remontar vidas. Recentemente nós falamos sobre transformação, essa capacidade do Senhor em nos transformar. E ligou-se ao que foi falado ontem, eu pedi que ficasse, nós vamos, pela permissão do Senhor, falar um pouco mais desse tema, mas utilizando essa palavra, remontando vidas, que é o que Jesus de fato faz. E o interessante que vocês estão vendo aqui, está servindo como uma bela ilustração, está realmente escrito, Jesus remontando vidas. E para que isso possa acontecer, tem que passar por onde? Pela cruz. Olha que coisa extraordinária. Porque foi na cruz que Jesus levou sobre si o quê? Os nossos pecados. Na cruz ele levou os nossos pecados. Na cruz, conforme Paulo fala, nós pregamos o quê? O nosso escrito de dívida. Aquela dívida que não tínhamos como pagar, Jesus pagou por nós. Nós somos salvos pela graça, mas um alto preço foi pago. Preço que Jesus pagou por nós. Interessante que eu estava em casa pensando naqueles Legos aqui, eu não sei quantos aqui, na sua infância brincaram com Lego. Tem gente que brinca até hoje. Vou peneirar. Mas eu ainda vou um pouco além. Quem aqui, além dos Legos, na sua geração brincou com um outro brinquedo, que era de montar também, mas ele tinha uma forma cilíndrica, era mais ou menos desse tamanho. Aí, de lados ele tinha uns pinos e outras partes ele tinha uns furos. Marisa brincou, não lembra, Marisa? Você fazia uns bonequinhos, até movimentava as pernas. Eu brinquei muito com aquilo também, era um saquinho que vinha com peças coloridas e você fazia casa, fazia... O que mais fazia com ele era bonecos, porque tinha a condição de mover. E eu estava em casa pensando sobre isso, tanto o Lego como esse brinquedo, eles têm encaixes. Podemos dizer encaixes perfeitos, onde uma peça vai ser encaixada na outra. Mas, às vezes, acontecia, desafiando a lei da física, de encaixar de forma errada. E quando se encaixava de uma forma errada, era difícil tirar. Eu lembro-me disso. O Lego com 3 pinos, você encaixava num pino, 2 pinos, 3 pinos, mas às vezes você conseguia, como, não sei, desafiando a lei da física, enviesar. E para você tirar e colocar corretamente, o processo era demorado, difícil. Mais difícil que o processo normal. E isso serviu como ilustração. Remontar, às vezes, é difícil. É doloroso. Já viram quando crianças, nós ralávamos o joelho, jogando bola, brincando? E a primeira coisa que a mãe fazia era o quê? Era lavar. E nós pensávamos que aquela dor ia ser acrescentada de mais uma dor, que era da água encostando na ferida. E depois da água tinha um tal do mertiolate, que hoje a sua eficiência é questionada, mas na época achava-se que funcionava pelo fato de quê? Arder e arder muito. E às vezes as nossas mães eram um pouco sarcásticas, porque elas já vinham assoprando. Não adiantava muito, mas era um efeito psicológico. Não, eu estou assoprando, mas a gente sabia que aquilo ardia. E quanto maior e profundo era o machucado, mais aquela miséria ardia na gente. Então, às vezes, você preferia ficar com aquela dor
do que com acrescentando outra, mas que viria a trazer o quê? A solução. É como alguém que desloca a clavícula e sente aquela dor, e para colocar no lugar, uma outra dor é acrescentada. E às vezes a pessoa não deixa do jeito que está, mas do jeito que está, você não vai ter o seu problema resolvido. Então você precisa passar por aquele processo doloroso. Dor de dente, você tem que ir ao dentista. Aí você já pensa naquela agulhinha, já pensa naquele motorzinho. Vale a pena? Claro que vale. O problema tem que ser solucionado. E Jesus remontando vidas, muitas das vezes nós pensamos só naquele primeiro momento da nossa conversão, aonde experimentamos a mudança, a transformação que só Deus pode realizar em nossas vidas. Ainda que você se ache um santo, mas você não é justo para se auto-justificar e chegar na presença de Deus. Então nós passamos por esse processo, mas muitas das vezes, nós crentes, precisamos novamente ser remontados pelo Senhor. Ele é o oleiro. Essa visão lá em Jeremias é extraordinária. O oleiro lá pega o barro, e na sua mente ele já tem a forma. E ele coloca naquele processo e começa ali a moldar. Só que não ficou bom. É necessário amassar novamente aquele barro e refazer o serviço. Infelizmente, às vezes é assim na vida do crente, ele precisa ser remontado. Visitando pessoas essa semana, eu e minha esposa, ela é testemunha, nós ouvimos isso de alguém. Um irmão que precisa ser quebrado, até ficar só caco e depois ser remontado, processo demorado. Mas, amados, é melhor nós chegarmos como vasos colados do que vasos sem cola, mas imperfeitos. O Senhor nos quer perfeitos. A palavra de Deus diz que Ele nos fala o quê? Sede perfeitos, como o perfeito é vosso Pai. Muitas das vezes nós achamos que tomamos uma decisão, fomos batizados e acabou. Às vezes eu me assusto porque nós, em especial nós pastores batistas, nós batistas, temos o hábito, e isso é real, é bíblico, de que somos salvos pela graça, tão somente pela graça. Não é mérito humano. Mas às vezes parece que em falando isso à igreja, ao povo, a impressão que eu tenho é que nós estamos dando salvo-conduto para que as pessoas pequem, para que as pessoas errem. Não, eu sou salvo. Eu não tenho nada que eu possa fazer que eu vá desagradar a Deus. Eu posso fazer tudo. Aí pegam versículos pela metade, tudo me é lícito, tudo me convém. Na verdade não é tudo me convém, mas passa a ser conveniente. E deixamos de fazer aquilo que agrada a Deus. Aí precisamos ler: aquele que perseverar até o fim. Paulo, quando escreve aos Romanos, uma excelente escrita, uma carta espetacular, teológica, ele diz algo à igreja de Roma, uma igreja que ele não pôde participar da sua fundação, e eu creio que isso mexia muito com ele, com o seu ego, porque ele viu uma igreja extraordinária, uma igreja crescente, mas uma igreja que ele queria estar com ela, mas tinha dificuldades. Mas ele diz algo interessante àquela igreja: queridos, não esqueçam que ramos naturais da oliveira foram arrancados para que vocês, ramo de jambuzeiro, uma planta sem importância, fosse enxertada na oliveira. Ele diz isso. Galhos foram arrancados pela falta de amor a Deus, por rebeldia. Foram arrancados e vocês foram enxertados. Se Deus fez isso com os ramos naturais, não pense que Ele não pode fazer isso com ramos enxertados. Ele chama a atenção da igreja para um viver santo, para um viver pleno com o Senhor, para um viver que de fato agrade a Deus.
Queridos, há pouco nós falamos na abertura do culto, sobre aquelas passagens, parábolas que Jesus fala a respeito da dracma, da ovelha, do filho pródigo. Jesus fala sobre as 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. Esse tempo, amados, é o tempo dessas virgens, que são comparadas à igreja. Nós somos a igreja prudente, que está preparada, ou a imprudente, a crente vivendo de forma imprudente. E louvado seja Deus que não é a realidade de vocês. Eu creio que não seja a realidade dessa igreja, mas nós estamos falando da igreja do Senhor, espalhada na face da terra. Mas glórias a Deus que Jesus, Ele é especialista em remontar vidas. E eu quero ler para vocês, para não deixarmos de ler, eu quero voltar num texto que eu acho extraordinário. Marcos 9. A partir do 14, nós lemos assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Tomada de surpresa, como se Jesus não estivesse presente. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, o lança por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. Ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Poder de Deus, extraordinário poder de Deus. Interessante é ouvir um judeu, povo de Deus, perguntar para Jesus se ele pode. Parece os crentes de hoje, e quando estão passando por uma situação de extrema dificuldade, no seu íntimo questionam, não tem coragem de transformar isso em palavras, mas no seu íntimo questiona se Jesus pode realmente. E Ele pode todas as coisas. Para Deus não há impossíveis. Para nós há, mas para Deus não. Interessante que nós lemos aqui a situação desse jovem. A palavra de Deus diz que desde a sua infância. Não sabemos os motivos, as razões que conduziram a este momento. Eu volto a falar na miserável da condição que muitas das vezes nós damos, que é a legalidade. Mas em dado momento, o mal entrou naquela casa e passou a atuar na vida de quem? Desse jovem. Lembra que recentemente eu falei para vocês, eu espero que vocês se lembrem, que a cultura judaica fala dos elementos que regem o reino físico e espiritual: ar, fogo, água e terra. Ar, fogo, associado ao espiritual. Anjos, labaredas de fogo. O espírito como um vento. Nós fomos gerados do barro, que é o quê? Pó da terra. E nosso corpo ele é composto de elementos da terra e da água. Alegam, dizem, a ciência diz que nós somos mais água do que elementos, faltou a palavra agora? Sólidos, obrigado, vocês estão atentos, que bom. Não é? Nós necessitamos da água, precisamos da água. E aqui vocês estão lendo o quê? Que ora esse jovem era jogado no fogo, ora jogado na água. Um problema espiritual que
afetou o físico. Uma enfermidade não causada por um vírus, por uma bactéria, mas uma enfermidade causada por um espírito imundo. Jesus não expeliu aqui um espírito imundo? Vocês vão ler Jesus curando enfermidades e doenças. Nem toda doença ela é espiritual, pense nisso. Se você está com dor de cabeça, eu arrisco a dizer que não é um demônio que está assoprando no teu ouvido, não. É consequência de algo. Medique-se, procure um médico. Há enfermidades que são consequências do nosso dia a dia, causadas por diversas razões. Costumo falar, sou hipertenso há alguns anos. Parte porque comia muito sal, parte que era muito estressado. Então, a composição deu no que deu. Vão dizer que é espiritual? Se disser, vai tomar com a minha Bíblia na cabeça. Sei que não é. Sou tratado por medicamentos e estou sobrevivendo aí há quase 20 anos com isso. Já orei para Deus tirar? Já. Mas se Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, quem sou eu, né? Seria muita pretensão da minha parte, mas estamos caminhando. Felizes porque Deus capacitou o homem de inteligência para nos tratar através da medicina. Mas aqui estamos vendo alguém com um problema. Uma vida que está desmontada. Alguém que não pode viver na sociedade como os demais. Alguém que, em dado momento do dia, vai ter um ataque. Vai espumar. Vai se contorcer. Vai precisar de cuidados especiais. Vai assustar alguns. Essa era a realidade que ele vivia. E imagine o seu estado físico, exterior, o visível. Alguém que era jogado no fogo, tinha queimaduras. Provavelmente, parte do couro cabeludo queimado, pele queimada. Ora jogado na água. Alguém que tinha diversas deficiências. É levado aos discípulos. Mas os discípulos estavam mais ocupados ali em discutir teologia com aqueles religiosos que estavam ali e não conseguiam resolver o problema. Mas também Jesus fala ao final da dificuldade que era causada por falta de oração e jejum, quer dizer, falta de uma vida consagrada ao Senhor. Porque aqui era mais do que uma enfermidade física, era uma enfermidade espiritual. E aqueles, até aquele momento, não tinham condições de solucionar esse problema. Não estavam completos. Não estavam ainda perfeitos diante do Senhor. Porque pós-ressurreição e volta do Senhor aos céus, esses discípulos vão ser dotados de autoridade. E vão ser usados não só para curar, para expelir demônios, mas para ressuscitar vidas. Poder de Deus na vida deles. Poder de Deus na história da sua igreja. Estamos habilitados a orarmos por pessoas. Estamos habilitados a ver o poder de Deus se manifestar no nosso meio. Como eu disse, Jesus é especialista em remontar vidas. E será que nós não precisamos novamente passar por esse processo de ver Jesus remontando áreas de nossas vidas? Estamos plenamente no Senhor, estamos firmes. Se a igreja precisar novamente fechar suas portas por um ano, e em nome de Jesus ela não vai, você vai permanecer firme? A Bíblia vai continuar sendo a sua companheira? Manhã, tarde e noite, você vai continuar falando com o teu Deus? Porque muitos passaram por essa pandemia e se perderam. Mas muitos ficaram firmes e se fortaleceram ainda mais. Porque amam o seu Senhor, têm compromisso com o seu Senhor. Se alegram na presença do seu Senhor. Estar na presença dele é estar aqui em casa, em qualquer lugar. Nós somos igreja onde nós estivermos. Aonde nós estivermos, o Senhor está conosco. Que companhia maravilhosa essa. Mas Jesus vem, o especialista em remontar vidas. Vê essa situação. E repreende aquele demônio. E devolve aquele jovem agora
são ao seu Pai. Uma nova história sendo escrita, uma nova realidade, um novo amanhecer. Agora a certeza de que ele pode caminhar entre os seus pares, entre as pessoas, sem a possibilidade de viver aquilo que viveu anteriormente. Assim somos nós com o Senhor. Ele nos lapida, Ele nos molda diariamente. Áreas de nossas vidas que precisam ser mudadas, Ele está pronto a mudar. Mas nós estamos prontos a deixar. Usar aqui as peças de Lego. Nós temos permitido o Senhor nos montar como montamos coisas tão belas? Estamos permitindo? Estamos permitindo Ele tirar uma peça que não está no local correto e colocar em outro? Temos permitido Jesus fazer isso em nossas vidas? Tirar de nós práticas que não agradam? Ou as mantemos em segredo? Como temos sido diante do Senhor? Na cruz Ele nos transformou, na cruz Ele nos resgatou, na cruz Ele nos lavou. Mas até a sua volta, nós estamos nessa terra, estamos caminhando. Mas como temos feito isso? De que maneira? Com legalidade ou com sinceridade diante do Senhor? Como Ele tem nos visto? Como vasos adornados ou vasos que precisam de conserto? Seja essa a minha e a sua meditação nesta manhã. A certeza de que Jesus, Ele é sim especialista em remontar vidas. Ele é sim especialista em mudar realidades individuais, família, igreja. Qual a área das nossas vidas? Talvez você diga assim: não, eu estou bem, estou de pleno acordo com aquilo que Deus quer. Glórias a Deus por isso, permaneça. Mas talvez áreas da sua vida precisam ser remontadas, individualmente, no coletivo, família. Há alguma área que precisa ser reajustada pelo Senhor? Há alguma peça que foi encaixada no lugar errado? Há alguma área que precisamos mudar, abolir? Pense nisso. Seja a minha, a sua reflexão nessa manhã. Ele nos quer perfeitos. Falamos de perfeição? Falamos, porque a palavra de Deus diz assim: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Não há perfeitos, mas nós buscamos a perfeição. Assim como buscamos a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar, falar com o Pai?